operador Enio. Eu estou entrando através desse meio de comunicação para chegar até você, através das vias dessa oportunidade que me apraz, para poder mais uma vez falar a respeito da palavra de Deus. Irmãos, a palavra de Deus ela é brilhante. Ela é abrilhantada nas nossas vidas, dia após dia. Todos os dias a palavra de Deus ela nos enriquece, ela nos enobrece. E eu tenho a imensa satisfação de estar aqui nesse meio de comunicação todas as manhãs e todas as noites, falando da palavra de Deus. E hoje eu gostaria de estar aqui trazendo um tema que é um pouco interrogativo. Muitas pessoas já me perguntaram, eu já expliquei para muitas pessoas, mas eu gostaria de estar mais uma vez explicando com essa oportunidade que eu tenho àqueles que ouviram esse áudio. A Bíblia fala sobre Caim. A Bíblia fala que Caim matou seu irmão Abel. Você conhece essa história? E depois que ele matou seu irmão Abel, Deus colocou uma marca em Caim, falando que ninguém deveria se aproximar dele com o intuito de matar. E depois a Bíblia fala que Caim acabou de indo morar num lugar determinado, e depois ele encontrou uma mulher e casou com ela. Gênesis capítulo 4, versículo 16 e 17. Depois que Caim matou Abel, a Bíblia diz assim: e Caim se retirou da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao leste do Éden. E Caim teve relação com a sua mulher e ela ficou grávida e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e a chamou de Enoque, o nome de seu filho. Muita gente, quando lê isso na Bíblia, pergunta: mas vem cá, tem uma coisa estranha aqui, porque quem havia na terra? Adão, Eva, Caim e Abel. Caim mata Abel, ficam 3 pessoas no planeta Terra. Quem foi essa mulher que Caim encontrou para que casasse com ela? Até algumas pessoas até descrentes da Bíblia perguntam isso. Como que eles pegam uma palavra dessa? Isso aqui é um absurdo, isso aqui é uma contradição, isso aqui não faz sentido. E como que isso vai ser trabalhado através da minha fala? Eu vou falar tipo numa fala licença poética. A licença poética, essa licença poética é o seguinte: quando um autor vai reconstruir de maneira romanceada, cinematográfica, uma história que não tem todos os detalhes dessa história, não tem todo detalhe sobre a vestimenta, sobre a aparência, sobre o diálogo. Então vai haver uma reconstrução. A Bíblia fala que Abraão chegou no Egito, mas o discurso dele para Faraó e Faraó para Abraão. Então você, para dar um enredo, você tem que criar um novo discurso que ainda não tem. Isso é chamado licença poética. Você também tem que colocar outros personagens que não estão mencionados no texto para dar sequência, para dar liga. Isso não é normal, não é violar uma obra histórica, muito menos a palavra de Deus, é apenas para dar liga. A segunda forma que você tem de guiar a licença poética é quando você vê um silêncio no texto a respeito de determinada coisa, como acontece aqui a respeito de Caim. Só mostra Caim encontrando uma mulher, né? Então você tem que criar aqui um enredo cinematográfico, né? Para você encaixar a licença poética. A licença poética, às vezes nós temos uma história muito fria, está muito distante de nós. Por exemplo, Abraão, quando teve o seu primeiro filho, ele era muito velho, muito idoso. Se você colocar o Abraão e Sara, uns 2 velhinhos mesmo, vai ficar uma coisa meio sem sentido, uma obra, tem que colocar uma obra meio jovial, não é uma mentira.
Não é uma mentira, é uma forma de adaptar a história dos dias atuais. Suponhamos que no caso de amor no Oriente Médio, jamais uma mulher andava com uma mulher de mão dada na rua, né? Mas quando você vê acontecendo no algum canto, alguma fala, você vai ver isso acontecendo, né? A mulher andando de mão dada com o homem na rua. Isso chama uma licença. Quando isso é colocado, nós vamos lá na mulher de Caim. Será que realmente é um erro bíblico? Ou será que o autor de Gênesis, Moisés, estava escrevendo ali, escorregou e colocou a mulher ali, não percebendo e deu contradição na história deles? Não. Muita gente se esquece e não presta atenção numa passagem da Bíblia que está em Gênesis capítulo 5, versículo 4, que ao falar da descendência de Adão, depois que ele teve um filho chamado Sete, o verso 4 diz assim: depois que gerou esse filho Sete, Adão viveu 800 anos e teve filhos e filhas. Então Adão e Eva tiveram filhos e filhas cujos nomes não aparecem na Bíblia. E convenhamos, 800 anos, 8 séculos de vida, dá tempo de gerar muita criança, muito filho, dezenas e dezenas. Então, em outras palavras, Caim acabou se casando com uma irmã, uma prima de primeiro grau, ou quem sabe uma sobrinha. Isso não é uma contradição bíblica. Havia outras pessoas ali para que Caim pudesse casar. Ao pouco a gente imagina a história de Caim matando Abel, estavam os dois ali, Adão e Eva, não tinha mais ninguém. Mas a Bíblia abre a possibilidade nesse tempo, né? Porque Adão viveu centenas de anos, né? Adão, ele já poderia ter outros filhos com Eva, ou ainda mais do que isso. Entre ele matar o irmão e encontrar a mulher para se casar, pode ter se passado centenas de anos, dezenas de anos ou anos. Isso não é contemplado diretamente no texto, né? Que resume em 2 versículos, às vezes com 50 anos de história. Eu sei que agora a dúvida de alguém que está me ouvindo fica um pouco diferente. Então quer dizer que Deus permitiu o incesto? Bom, nas leis mosaico, o incesto vai ser proibido por Moisés. E de fato, se você conversar com alguém da área biológica, casamento com sanguíneos, irmão com irmã, primo de primeiro grau, são casamentos complicados no ponto de vista biológico. Então eu posso deduzir, não posso bater o martelo nisso. Talvez no primeiro momento os casamentos consumidos não fosse um problema, mas com a mudança genética da humanidade passaram a ser um problema. Então Deus proibiu. Haja vista que Abraão era casada com Sara e Sara era meia-irmã de Abraão. Ela meia-irmã de Abraão. Em momento algum a Bíblia fala que o casamento de Abraão com Sara era um casamento reprovado, percebeu? Mas isso é claro, uma hipótese. A Bíblia não diz necessariamente, porque Deus permitiria casamento incesto na época, no início da humanidade, e depois proibiu. Eu sei que Deus tem suas razões, apenas vamos conjecturar com algumas coisas mais amarrado no texto bíblico. Então, quando eu falo da irmã de Caim, eu resolvo o primeiro problema, né? Aí lembra dessa sugestão, sempre esteja acompanhando a Bíblia. Procura saber se os personagens está ou não está, porque acrescentou. Eu sei que nessa primeira pergunta alguém pode perguntar, mas eu não estou vendo gancho para essa mensagem. Presta atenção no texto, igual eu te disse, né? O Deus não falou as coisas agora, às vezes aconteceu assim, de hoje para amanhã, né? As pessoas mudaram os modos de compreensão delas. E muitas pessoas, especialmente da geração Y, da geração G, da geração dos milênios, eles têm modos de raciocínio e compreensão diferentes dos mais antigos. Eu vou dar um exemplo para você aqui. Vamos começar aqui de primeira mão.